Graça e paz, igreja. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Todo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos orar. Senhor bendito, Senhor amado, nós te agradecemos por Jesus, teu Filho, nosso eterno e amado Deus Salvador, por termos a oportunidade e o privilégio de mais uma vez, reunidos como igreja, prestarmos um culto ao Senhor. Receba o nosso culto, ó Pai, em cheiro suave, e nos abençoe, Senhor Deus, no enriquecimento do conhecimento pela Tua palavra. Nos auxilia, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do aprendizado que vem por intermédio da Sua palavra para melhorarmos a nossa condição de servo, para nós podermos obedecê-lo ainda mais, testemunhar ainda mais do Senhor, e que nós possamos, Senhor Deus, nos firmar mais na Tua palavra, na fé que temos em Cristo. Ajuda-nos, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos estudando a palavra e eu não gostaria de me tornar cansativo, porque quando nós vemos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, nos versículos 15 e 16, nós, no versículo 15, tem a advertência do Senhor Jesus Cristo, do Salvador da humanidade, falando: quem lê, entenda. E a citação de alguns versículos bíblicos do livro
do profeta Daniel, que aos 90 anos começou a escrever este livro acerca das revelações que ele teve. Mas é importante, amados, nós entendermos estas 70 semanas de Daniel, porque isso tira de nós dúvidas quanto à cronologia e também acerca de qual calendário está sendo falado aqui, e que não é o gregoriano. O calendário bíblico profético não é o calendário gregoriano de 365 dias, 216, que de 400 em 400 anos precisou de de um ajuste bissexto por causa de 3 anos de uma contagem que difere e não é totalmente exato, dado ao número de dias do mês e do ano. No calendário gregoriano, o ano tem 365 dias. No ano bissexto, 366 dias. No calendário bíblico profético, tem 360 dias, 12 meses de 30 dias. Então, quando nós vamos estudar a palavra, a gente fica, mas como pode o número de dias da 70ª semana ser 2.520 dias, e a metade destes dias não dá 3 anos e meio. No calendário gregoriano, não. Mas no calendário bíblico profético, que é de 12 meses de 30 dias cada um, entra 1.260 dias de cada período. Então, amados de Jesus Cristo, nós vamos falar nesta noite uma visão que revela os governos da terra para os seus dias. E quando Daniel escreve, ele escreve acerca de visões. E quando ele fala acerca de visões, não é sonho, é ver mesmo. Alguém está mostrando para ele, como quem projeta em uma tela um filme. E ele está vendo o futuro dos acontecimentos com os personagens, e ele é confuso na interpretação dele, porque há muitas coisas que ele viu e que ele nem sabia o que era. Nem sabia o que era, porque a era dele é uma era de cavalos e de cavaleiros. Mas no que ele viu, já é com uma tecnologia avançada, mas no que tange a tempo, a acontecimentos, é com exatidão. Por quê? Porque a revelação divina é a denominação, de modo genérico, para todo conhecimento transmitido ao homem diretamente por Deus. A revelação é o ato de revelar ou desvendar ou tornar algo claro ou óbvio e compreensível por meio de uma comunicação ativa e passiva. Quando nós
vimos no domingo Daniel capítulo 8, versículo de 9 a 14, e Daniel 27, e ainda temos Daniel 11, 45, ainda temos Daniel 12, 1, 7 e 11, e ainda temos Daniel 9, 24, temos Daniel, tem muitas revelações aqui. Então, isso que está sendo falado por Daniel é porque quem mostrou para ele é o mesmo que está falando aqui em Mateus capítulo 24. E ele é aquele que tem o poder da palavra. E lá em Hebreus 1, 2 e 3 está escrito: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, incluindo Daniel, nestes últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí a gente vê lá no Bereshit e Bará, e haja luz. Deus, esse que está falando aqui, é o Deus da palavra, é o Logos, é o mesmo que disse para que as coisas houvessem e houveram e há, no que tange à existência. Então, dele é todo o poder, o domínio sempre eterno. Amém. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele falou aos profetas, que falou ao seu povo. Agora ele mesmo desce dos céus, deixa a sua glória, se faz carne e vem ele anunciar estas mesmas questões que comprovam os profetas de Deus e os profetas que não são de Deus. É uma passagem técnica que precisa ser entendida. Amados de Jesus Cristo, esta comunicação ativa e passiva, ela 530 anos antes de Cristo, o livro foi escrito quando ele tinha 90 anos. Daniel foi levado ao cativeiro babilônico aos 13 anos. Então, se é 530 e ele tem 90 anos, quando ele tinha 13 anos, ele foi para o cativeiro. Então, de 13 até 90 anos, são 77 anos cativo. E lá Deus usou a vida de Daniel, e aqui vai acontecer algumas questões, algumas coisas, e a gente vai estudar a volta do exílio. Ele fala acerca destas questões, entra Zorobabel em 445, entra Neemias com a carta, entra estas questões todas da reconstrução do templo, do muro. Há muitas questões para serem compreendidas, de questões de que Deus mesmo revelou para Daniel. O amados de Jesus Cristo, aqui em Daniel capítulo 9, versículo 24, coloca para nós aí, o Alex. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Olha só. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar
toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, olha só, justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrado, o templo. 25, Alex, faz favor. 9:25. Assim, sabe e entende isto, desde quando, a partir do decreto real, para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias, o ungido, o Yeshua HaMashiach, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuá, semanas, e 62 semanas então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos, hostis. Então são 49 anos. É o tempo da reconstrução do templo e dos muros. E aí resta 62 semanas, e elas vão se completar lá em Lucas, na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Você pode ver que Daniel está falando de 70 semanas, mas que 7 mais 62 são 69. Falta uma semana. E esta uma semana, ela é um período de 7 anos bíblico-profético, de 30 dias por 12 meses, de 360 anos, que vai dar 2.520 dias em 2 períodos de 1.260 dias, que é os 3 anos e meio que é falado do princípio das dores e da grande tribulação. Essa é uma palavra muito técnica e precisa que o irmão tenha muita paciência para ouvi-la e para entendê-la. O amados de Jesus Cristo, o cálculo das 69 semanas da profecia de Daniel vai de março de 445 antes de Cristo a março de 32 depois de Cristo, no que diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 8. Vamos lá? Isaías 53, versículo 8. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Então se cumpre aqui, amados de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo expirou, se encerra a 79ª semana. Então Daniel está falando de duas coisas. Está falando de 445 antes de Jesus Cristo, de todas as coisas que aconteceriam, do advento de Jesus Cristo, de todas as coisas que aconteceriam, estavam no cativeiro. A revelação foi dada a Daniel por Deus no cativeiro da Babilônia, e aí Deus vai traçando para que as coisas aconteçam segundo aquilo que Deus determinou por ele por intermédio de visões. Então tudo vai acontecendo de acordo com o que Deus mostrou a Daniel, o profeta, para profetizar
a Jerusalém. Começa por Neemias na reconstrução do templo, e aí nós vamos trilhar nisso daqui. A março de 32 antes de Jesus Cristo. Vamos lá? Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Neemias 2, de 1 a 8. No mês de Nissan, Abide, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, falando Neemias, que era o copeiro-mor de Artaxerxes. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com semblante triste na presença dele. Servia no cativeiro, com dificuldades, mas sempre com alegria. Neste dia, ele está com um semblante triste. Por esse motivo, Artaxerxes me indagou: por que está o teu rosto entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo. E justifiquei ao rei que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu. Olha como é que as orações são. Não há necessidade de muitas palavras, não. Conversando com o rei, nessa conversa interpessoal, orando ao Senhor para dar sabedoria para ele dizer a coisa certa. E respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Reconstruir não é a sepultura. O propósito é o outro. Então o rei, tendo a rainha sentada a seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem e quando regressarás depois de informá-lo sobre a duração da missão? Ele concordou em liberar. Ele disse o tempo, que não é expressado na palavra de Deus, mas o rei autorizou. Vamos lá no versículo 8. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, que era uma rodovia, a província do Eufrate Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar em Judá. O rei disse sim. E aí, amados de Jesus Cristo, começa a contagem das 70 semanas. Isso é muito importante, porque, além de histórico, para que os irmãos vejam que todas as coisas estão sobre o domínio e a vontade de Deus. Todas as coisas. Não há novidade para Deus. Ele avisava pelos profetas e ele mesmo agora está avisando em Mateus capítulo 24 e 25. Então, amados de Jesus Cristo, só falta ser cumprida uma semana. E por que não foi cumprida esta última semana? Porque isso não tinha nada a ver com a época e o tempo
e o advento de Jesus Cristo pela primeira vez, com o seu ensino, com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição, e também com a diáspora. E é lá que nós vimos Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Só que aí, amados de Jesus Cristo, começa uma outra contagem. E essa outra contagem, aqui, amados de Jesus Cristo, ela é falada acerca das 7 igrejas. Porque as 70 semanas, elas não são contadas pelas 7 igrejas. Por quê? As 7 igrejas começam no Pentecostes. Mas a última semana, ela é também com profecias sobre Jerusalém, sobre Israel, e aí entra os gentios, entra os governos que tomaram conta de 70 até 1946, e aí começa uma outra situação. E aí nós vemos, amados de Jesus Cristo, Romanos capítulo 11, 25. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E nós já vimos aqui, quando Jerusalém ela é tomada, e aí as pessoas são mortas e elas fogem. E há coisas semelhantes que aconteceram lá no passado, na tomada de Jerusalém, e vai acontecer dentro da última semana que completa o ciclo, as 70 semanas de Daniel. Está dando para entender? Ou é muita data e muito versículo? Estão conseguindo? Não é uma coisa simples. Então, por que todas essas questões? Quem lê, entenda. Para entender, é necessário nós entrarmos nas 70 semanas de Daniel. Em tudo o que aconteceu. Porque Deus diz que as primeiras 7 semanas, tudo bem. Mas as outras 62 semanas seriam tempos angustiosos. E aí, quando entra a 70ª semana, que é a 70, aí tem dois períodos. E um é mais difícil do que o outro. No segundo período, entra as 2 testemunhas, pregando vestidos de saco. E aí, já aconteceu guerra, já houve acordo de paz, já houve o arrebatamento da igreja, e aí depois vai vir a segunda vinda de Jesus Cristo, e aí vai ver a guerra do Armagedon. É bastante questão, por isso que Jesus disse: quem lê, entenda. Olha só, Lucas 21, 24. É conhecido como o tempo dos gentios. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será
pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Então, nada acontece sem que Deus não avise antes. Então, quem passa a tomar conta do Estado de Israel é o Império Romano. E depois, o Império Otomano, que entra lá quando as cruzadas elas acontecem, eles entram e Saladino, ele domina. Então, hoje, ainda em Jerusalém, o tempo dos gentios, ele continua. E essas questões todas aqui, amados de Jesus Cristo, é conhecido como tempo dos gentios, desde o cativeiro babilônico, que continua até hoje e continuará até a volta de Jesus Cristo, porque as 70 semanas ainda não se cumpriram. Há o princípio das dores, há a grande tribulação, há o anticristo, há a derrubada de Israel. Israel ele vai perder a guerra, as nações vão cercar Jerusalém, o Monte das Oliveiras vai ser fendido ao meio, as águas elas vão correr pelo lado contrário, mas a gente tem que entender o que está sendo falado aqui. Então nós vamos ver, amados de Jesus Cristo, Lucas 19, de 28 a 42. Lucas 19, de 28 a 42. Após de haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, responderei desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram: por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus e colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram a Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus, entretanto, lhes afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando assim, que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendestes neste dia, sim, tu também o que traz a paz, no entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Termina aí, Alex? Ótimo. Eu marquei 48 aqui. Então, amados de Jesus Cristo, é lá 42 mesmo, Alex. É que tem os 53, lá, 8 juntos. A última semana falta ser cumprida. Está em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3.
Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomem suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, 2.520 dias. Os gentios entram em Jerusalém para possuí-lo. Lá atrás começa o tempo dos gentios, e a gente viu lá em Romanos, o 25, e aí nós vemos uma similaridade de acontecimento. Israel foi destruída no ano 70, depois de Jesus Cristo, completando as 69 semanas, e agora estamos dentro disso. Mas aí, no Pentecostes, começa as 7 igrejas, que são 7 tempos da igreja de Jesus Cristo na terra. A última, amados de Jesus Cristo, é a do nosso tempo. É aquela que na Bíblia está escrito: porquanto não és quente e nem fria, mas é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por isso que a igreja contemporânea está invadida de tantos costumes e de tantas práticas. Porque lá em Éfeso, capítulo 2, a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7, que ela vai de 33, quando Jesus Cristo sobe aos céus, a 100 depois de Jesus Cristo. O anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Já lá no primeiro século, tens perseverado e suporta sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. De 33 a 100, igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, que é de 100 a 312 depois de Jesus Cristo, está em Apocalipse 2, 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 11. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá punição.
a segunda morte. Promessa à igreja de Jesus Cristo nos tempos. Começa de 33 a 100, de 100 a 312, e aí vem a igreja de Pérgamo. E as igrejas aqui, amados, são tempos, são épocas, são acontecimentos. Aqui não tem nada a ver com 70 semanas, mas está acontecendo na última semana. E você vai ver que as coisas vão complicando no distanciamento que as pessoas têm de Cristo, porque aí vai entrando heresias, vai entrando pessoas lá no meio, tem a dificuldade de não ter escrituras prontas. Isso vai acontecer lá na frente, no século XVI. Aí vem a igreja de Tiatira, que é Apocalipse 2, de 19 a 29, que vai de 600 a 1517. É o maior período. É a igreja de Tiatira. O 19 a 29, Alex. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como o que estás servindo muito mais agora do que no princípio, amadurecimento. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometerem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Entra aí a igreja prostituta. Que igreja prostituta é essa? Os irmãos sabem aí de onde vocês vieram, né? Então matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com eles, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então, somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, que é Cristo, até que Cristo volte. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, amados de Jesus Cristo, aí vem Sardes, que é de 1517 a 1750, que está em Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta, fortalece o que ainda resta. Estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Parábola das 10 virgens. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo
vestidas de branco, pois são dignos. Os remanescentes, né? Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aí vem a igreja de Filadélfia, que é de 1750 a 1914. Ao anjo da igreja, em Filadélfia, escreve assim, declara: aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que ele abre e ninguém consegue fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com a paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. E por último, Laodiceia, em Apocalipse 3, 14 e 22, que é de 1914 até os dias de hoje. Essa é a igreja que nós somos contemporâneos. Não é toda a igreja de Laodiceia que é morno. Sempre tem algumas pessoas que servem, que honram, que exaltam e que glorificam a Deus. E isso é interdenominacional. É do caráter cristão de cada membro. É do posicionamento que cada membro tem, que cada pessoa tem, a comunhão que ela tem com Deus, o testemunho que ela dá de Deus, a vida que ela leva. Porque não dá para ser meio termo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, o Alfa e o Ômega, né? A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, a prosperidade aí, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável espiritualmente, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir teus olhos, possa enxergar claramente. Abrir os olhos. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sede, pois, zeloso
e ser depois diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Os servos do Altíssimo, vem a última semana. Compreende um período de 7 anos bíblicos proféticos. E aí entra aquela questão que eu já havia falado para os irmãos. Até a era da igreja que começou no Pentecostes, em Atos 2, ela termina em Efésios 3, de 1 a 7. Vamos ver Efésios 3, de 1 a 7? Por favor, Alex. E aí eu vou encerrar já. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O amados de Jesus Cristo, então, quando nós terminamos esse período aí das 7 igrejas, que é o que nós estamos agora, e não há nenhuma igreja depois, a Odisseia, que começa em 1914, nós estamos em 2023, mas aí entra a 70ª semana. E aí entra o princípio das dores. E aí entra o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Quando Jesus Cristo, lá no versículo 16, ele fala: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É na intenção de salvar a sua pele, porque é um período de guerra, é um período de destruição. Por quê? Porque já acontecera isto agora em 70 e vai acontecer na era da igreja de Laodiceia, que é a última igreja das 7 igrejas da Ásia. Que de Ásia não tem nada de Ásia propriamente dito, mas sim dos tempos da igreja de Cristo na terra e do que vivenciaram e de como se comportaram diante do evangelho. O que é reprovável é o comportamento de uma igreja pós-moderna, que são considerados riquíssimos, porque nunca teve tanta informação, mas não tem uma formação espiritual. É um pessoal que ora está tocando em Deus e ora está agarrando o capeta. Então, essas questões que nós vemos aqui em Mateus 24 e no domingo pela manhã, eu estarei falando do versículo 17 e 18 e no domingo de noite, o versículo 19
e 20. Amados, é muitas coisas, e aí o irmão vai dizer, eu não entendi nada. Eu estou à disposição de nós fragmentarmos isto para aprendermos, para não sermos enganados por ninguém, nem mesmo pelo maligno, e muito menos sermos vomitados da boca de Deus. Quando eu estava na série O Sermão do Monte, alguém disse para esse pastor, por que o senhor não prega Apocalipse outra vez? Que é escatologia. E agora nós estamos em escatologia. Alguns daqueles que me pediram isso não estão vindo. Porque a mensagem é pesada. É coisas que são faladas por Cristo acerca do fim dos tempos, das quais ele nos adverte a nos comportarmos. E o comportamento é endireitar a própria vida. E aí, amados de Jesus Cristo, tem gente que diz, eu não vou mais lá naquela igreja, não. O pastor estava falando que as crianças elas não vão ficar adultas. Está falando que vai ter guerra, está falando que vai ter isso, vai falando que está aquilo. Eu volto lá, mas de jeito nenhum. Amados de Jesus Cristo, quem deras que fosses frio, mas que não fosses morno. Então, amados de Jesus Cristo, vamos nos apegar e agarrar ao que está na palavra e permanecer o nosso nome escrito no livro da vida. É assim, até o fim de 25 de Mateus, é espremendo, essa aí no caldo. E é palavra dura. Dura por quê? Porque é uma palavra de conformar-se de acordo com a palavra. Então, o que está torto tem que se endireitar. O que está sujo tem que se limpar. O que está perdido tem que se salvar. O que está morno tem que esquentar. Essas questões são bem duras. E aí a gente vai perdendo adeptos, né? Aí as pessoas já começam a visitar outras igrejas, a coisa fica complicada. Então, é algo que o Senhor alertou acerca do fim. Falta só uma semana que alguns dos teólogos, inclusive alguns satanistas, pasmem por isso, estão dizendo que o período da metade dos 1.260 dias começou agora dia 31 de outubro. Tá? Isso é escatologia, isso é quem lê, entenda. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, tem piedade e misericórdia de cada um de nós. O Senhor disse, não vos assusteis. Em outras versões, não vos escandalizeis. A gente está ouvindo, a gente está aprendendo, é rico e volumoso o conteúdo, o tempo é pouco, é muita informação, é muita data, é muitos versículos da palavra de Deus para explicar o tempo, o fim dos tempos. E aí eu te peço a tua misericórdia e a iluminação do teu Santo Espírito para cada vida, para cada pessoa. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.